Fala galera, aqui quem fala é o professor Bruno Sampaio e vamos para mais uma questão de física. O nosso tema é dissipação de energia mecânica. Um carro de massa 1000 kg passa pelo ponto superior A de um trecho retilíneo mais inclinado de certa estrada a uma velocidade de 72 km por hora. O carro se desloca no sentido do ponto inferior B, 100 metros abaixo de A, e passa por B a uma velocidade de 108 km por hora. A aceleração da gravidade local é de 10 metros por segundo ao quadrado. O trabalho realizado pelas forças dissipativas sobre o carro em seu deslocamento de A para B vale em módulo e em joules, qual o valor que está representado nas alternativas seguintes. Então, galera, a situação que a gente tem é a seguinte. Você tem dois pontos a ser estudados. Tem um ponto que fica mais alto, que é o ponto A, e o corpo ele vai descendo uma rampa, onde no final dela se encontra o ponto B. A questão falou algumas informações sobre esses pontos. Primeiro, tinha um carro que tinha uma massa conhecida de 1000 kg. E ele se encontrava no ponto A, passando a uma velocidade de 72 km por hora. Esse ponto A, que está acima do ponto B, uma altura de 100 metros. Ele vai descendo essa rampa e quando passa pelo ponto B, ele possui uma velocidade de 108 km por hora. Isso considerando que a gravidade local do planeta é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Com essas informações, nós queremos saber qual é o trabalho realizado pelas forças dissipativas. O trabalho realizado pelas forças dissipativas a gente pode medir como a variação da energia mecânica, pois as forças dissipativas elas convertem energia mecânica em outro tipo de energia. Então, essa energia que deixou de ser mecânica é o que a gente chama de trabalho da força dissipativa. É a perda de energia mecânica no processo. E energia mecânica ela tem como ser calculada. Energia mecânica ela é a medida da energia cinética mais as energias potenciais que esse corpo pode ter. São três tipos de energias comuns de aparecer nos seus problemas. A energia cinética, a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. Nessa situação, em nenhum momento fala de um corpo elástico que vai gerar energia. Então a gente só pode ter duas. Energia cinética, que está associada ao movimento, e energia potencial gravitacional, que está associado ao campo gravitacional, mas a gente vai saber que ela existe quando o corpo estiver no alto, pois só assim a gravidade é capaz de gerar movimento sozinho. Então vamos começar, né? A gente quer descobrir a variação. Toda variação ela é medida como valor final menos o valor inicial. Então a gente vai ter que calcular essa energia mecânica duas vezes. Uma para o final, que seria o nosso ponto B, e uma inicial, que seria lá no nosso ponto A. Vou começar com a energia mecânica inicial, que é a energia mecânica no ponto A. Lá no ponto A, ele tem movimento. Todo corpo que tem movimento possui energia cinética. E essa energia pode ser medida como mv² sobre 2. Só que além de ter movimento, esse corpo também se encontra no alto. E se ele está no alto, ele possui energia potencial gravitacional. Então a cinética não é a única. Tem ela mais a gravitacional, que a gente mede como mgh. A massa desse corpo
foi dada, ela vale 1000 kg. Sendo que a velocidade dele foi dada em km por hora, mas a medida do sistema internacional que tem que ser aplicada nesse caso é metro por segundo. E para a gente passar de km por hora para metro por segundo, basta a gente pegar o valor de velocidade e dividir por 3,6. Quando a gente fizer isso com 72, a gente vai obter que a velocidade é 20 metros por segundo. E com 108, a gente vai obter que ela é 30 metros por segundo. Então, voltando aí para a nossa conta. Velocidade no ponto A vale 20. E ela está ao quadrado sobre 2. A massa continua sendo 1000. A gente está falando do mesmo corpo. A gravidade 10, planeta Terra. E a altura que ele se encontrava era de 100 metros. 20 ao quadrado dá 400. 400 dividido por 2 dá 200. Vezes 1000 é só você acrescentar 3 zeros. Mais 1000 vezes 10 vezes 100 é só você colocar 1 e contabilizar quantos zeros tem. No total, nós temos 6 zeros, então 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, que é 1 milhão. E 200 mil mais 1 milhão dá 1 milhão e 200 mil. Como a gente trabalhou tudo com o sistema internacional, isso dá em joule. Então essa é a energia mecânica que ele tinha no início. Agora vamos para a energia mecânica que ele tem no final, que é a energia mecânica no ponto B. Quando o carro vai descendo a rampa e passa pelo ponto B, ele passa com uma certa velocidade. E se ele tem movimento, ele tem energia cinética. Mas agora estamos falando do ponto B. Sendo que ele perdeu toda a altura que ele tinha. E se ele não está mais no alto, ele não tem mais energia potencial gravitacional. Então ele só tem energia cinética. Onde a massa do corpo é a mesma, permanece sendo 1000 kg. A velocidade que ele passa pelo ponto B em metros por segundo é igual a 30. E isso tudo está ao quadrado e sobre 2. 30 ao quadrado dá 900. 900 dividido por 2 dá 450. Vezes 1000 é só você acrescentar mais 3 zeros e isso vai dar em joule, pois estamos trabalhando com tudo no sistema internacional. Então a gente já calculou a energia mecânica no início e a energia mecânica no final. Agora a gente tem que descobrir o trabalho das forças dissipativas, que é a variação, ou seja, é o valor final, que é de 450 mil joules, menos o inicial, que é de 1 milhão e 200 mil joules. Quando eu fizer essa subtração, o que eu vou obter é um valor negativo, pois o valor final é menor que o inicial, de 750 mil joules. Só que as suas alternativas, elas estão representadas em notação científica. E em notação científica, eu tenho que representar o valor por um número vezes uma potência de 10, que vai economizar casas o suficiente para o valor da frente ficar entre 1 e 10. E para isso a gente movimenta as casas decimais. Para o valor da frente ficar entre 1 e 10, a vírgula tem que ficar entre o 7 e o 5. Antes ela estava aqui no final. Na potência, eu vou contabilizar tudo isso que eu movi. Eu movi a casa decimal 1, 2, 3, 4, 5 casas até ela chegar ali. Então, para representar isso, eu multiplico por 10 elevado a 5, mas a medida permanece a mesma, que é joule. E esse gabarito está na letra B.